Aviso importante: este vídeo é recomendável para quem deseja saber mais sobre a religião Bestianismo. Se você já possui sua própria crença ou já pertence a alguma religião, este vídeo não é recomendável para você. O vídeo de hoje será sobre grau familiar de Deus, vovô, pai, filho e neto. Muita gente que está caindo de paraquedas aqui no canal ou está boiando sobre o assunto. É interessante as pessoas que acompanham os vídeos da fé bestiana que tenham uma bagagem cristã, né, para poder estar familiarizado com os termos, porque às vezes eu falo uma coisa, a pessoa não sabe o que é, e tem que pesquisar sobre para procurar entender o que a pessoa está querendo dizer, entendeu? Porque eu não venho aqui falar para pessoas leigas, eu venho para falar para pessoas que já têm um mínimo de conhecimento sobre o assunto, né? Porque a fé bestiana ela é voltada para os cristãos, para que eles entendam que Jesus voltou agora como besta. Embora os cristãos de maneira nenhuma vão aceitar que Jesus tenha voltado como besta através de seu filho, né, que é o Jesus Júnior. Essa rejeição já é algo prevista muito antes disso acontecer, entendeu? Já era mister que isso acontecesse, essa rejeição já era esperada, mas tem que acontecer para que o resto da profecia se cumpra, entendeu? Então já se avisa de antemão que essa rejeição por parte dos cristãos de não aceitarem Jesus Júnior Besta como sendo a volta de Jesus já é algo esperado. Então para nós não é surpresa, pelo contrário, é confirmando tudo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, entendeu? Então para quem está querendo se aprofundar acerca da fé bestiana, é preciso entender um pouco de cristianismo também, porque ele faz menção, ele faz referência sobre muita coisa. Embora a gente já tenha o nosso último testamento, que é o terceiro, que é extra-bíblico, ele se somatiza com a Bíblia, né, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, para nós, o último completa tudo, é o que fecha tudo. Entendeu? É o que traz o entendimento final de tudo aquilo que os anteriores estavam tentando dizer e não conseguia, entendeu? Agora já está na lata, entendeu? Não tem como dizer não entendi, entendeu? Então já está muito bem explícito qual que é o propósito de Deus em relação a tudo, né? Essa vida, ao porvir, o que ele veio fazer aqui, entendeu? O que está acontecendo agora. Então acho que isso já ficou claro e enfim, vamos voltar aqui ao assunto principal do vídeo. Acerca dessa questão do grau familiar. Você vê muito falar sobre que o judaísmo ele trouxe essa questão do pai, que é só Deus. No judaísmo só tem Deus. Aí veio o cristianismo, trouxe esse conceito de filho. Aí ficou pai e filho, que Cristo passou a ser o filho, né? O filho de Deus. Então tem essa relação pai e filho, entendeu? Já ampliou. Judaísmo ficou só no pai. Aí o cristianismo já ampliou, já tem pai e filho. E agora o que o bestianismo vem trazer de novo? Vem trazer o conceito do neto e do vovô, entendeu? Aí você fala, pô, se tem um neto, então o pai virou vovô? Ou no caso, se o vovô é uma outra entidade, o filho virou neto? Não, nenhum e nem outro. O vovô é uma outra entidade, não é o pai. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que o pai virou vovô por causa da existência do neto, né? Passou a existir o neto, então o pai virou vovô. Não. O vovô é uma outra entidade que está acima do pai. Entendeu? Então o vovô é como se fosse o pai do pai. Então é o chefe do chefe, entendeu? É o Deus de Deus, por assim dizer. Então, se as pessoas têm Deus como algo máximo, tipo, nada além dele, é o máximo, é o supremo, é o final. Então, o que transcende Deus é o outro Deus, que é o que está fora dele, entendeu? Que não se fala, não há vida fora de mim, não há vida fora de Deus.
Aí que tá, é aí que entra o outro Deus quando tá nesse fora, entendeu? Então, se Deus abarca tudo e todos, é tudo dentro da totalidade dele, mas fora da totalidade dele já é outra existência, é outra realidade, governada por outro Deus, do qual ele não tem domínio, porque ele só tem domínio dentro do que é dele, mas fora dele já é outro que governa. Entendeu? Então é importante traçar essa diferenciação entre Deus e o outro Deus, entre o pai e o vovô, que o vovô é o pai do pai, né? Então está acima dele, entendeu? Então, se Deus não é o ponto final da história, ele é a vírgula. Então, o ponto final da história é o vovô, é o outro Deus. É acima do outro Deus que não há outro, entendeu? Porque acima de Deus tem o outro Deus, mas acima do outro Deus não há outro. Então, quem de fato é o verdadeiro Deus? É Deus ou outro Deus? É o outro Deus, é claro, porque fora dele não há nada. Agora, fora de Deus tem mais um Deus, sim. E é esse Deus que o bestianismo vem apresentar ao mundo. O Deus que ninguém conheceu ainda, porque a fé ainda não se tornou algo popular. Veio recentemente agora, entendeu? Não é uma crença que foi bem estabelecida assim a ponto de as pessoas saberem sobre. Não é que nem o cristianismo que as pessoas já estão careca de saber, já estão cansadas de ver. Nego aqui, testemunho de Jeová batendo de porta em porta, pessoal entregando panfleto, porque tem aquela questão que eu já falei do proselitismo, que as pessoas querem enfiar a goela abaixo para tentar converter as pessoas na marra, entendeu? Nós somos a religião única e verdadeira, tem que aceitar Jesus de qualquer jeito. Então, tipo, aquela coisa, sabe? Então, as pessoas já estão careca. Não há, no Ocidente, não há quem não conheça ou não tenha contato com a egrégora judaico-cristã, que não tenha ouvido falar de Bíblia, de Jesus, de igreja, de alguma forma, já ouviu, já sabe disso, entendeu? A não ser as pessoas que estão nascendo agora, enfim. E que os pais não sejam muito rígidos, para quem não veio de uma educação rígida cristã, né, que já é levada para a igreja desde criança ali, que já não nasceu num lar cristão e teve aquela educação toda que o pessoal que já tá ligado, já sabe. Hoje, sei lá como está o mundo agora, né, mas eu não vim falar sobre isso, aí já está desviando o assunto. Mas voltando a essa questão do grau familiar. Então, o vovô está acima do pai, só que como eu falei, Deus é o criador desse universo. Então, quem é o maioral nesse universo? É Deus. Ainda que o outro Deus seja mais forte do que ele só pode se revelar maior lá fora. Aqui dentro ele não pode, porque aqui o máximo é Deus. Então, é lá fora que o outro Deus é Deus. Entendeu? Aqui dentro ele não pode manifestar o seu papel de Deus porque já tem um Deus aqui dentro. E ele vindo aqui dentro, ele não tem razão nenhuma para querer ser Deus aqui porque ele já é Deus lá fora. Entendeu? Mesmo ele continuando sendo Deus, ele não é o Deus daqui, entendeu? Por quê? Porque ele está na casa do outro. Eu não posso... É que nem você ser uma autoridade máxima na sua casa, larga a sua casa para entrar na casa do outro. Dentro da casa do outro já tem uma autoridade maior ali. Eu não posso impor a minha autoridade na casa do outro, sendo que a casa não é minha. Se a casa fosse minha, aí tudo bem, mas como não é, eu tenho que respeitar essa autoridade, mesmo sabendo que eu sou maior do que ela. Você está entendendo? Então, o outro Deus, quando entra como um forasteiro no universo desse Deus, ele entra como alguém que respeita a autoridade do outro, mesmo sabendo que ele é maior do que ele. Entendeu? Então veja, perceba a humildade desse Deus, sabendo que é mais forte do que ele, mas não usa de força para tentar provar nada para ninguém. Ele sabe o que ele é, ele sabe do que ele é capaz, não precisa provar nada. Não precisa ficar se reauto-afirmando o que já é. Entendeu? Porque isso não vai mudar o que ele é e sempre foi na sua essência, entendeu? Então ele vai continuar sendo. Tanto fora de casa ou dentro de casa, entendeu? Só que a questão é que por estar fora de casa, ele não vai impor sua força. Poderia? Poderia, mas não vai. Por quê? Porque não é do feitio dele fazer isso, entendeu? Então, a questão é o seguinte, eu vim aqui na sua casa pegar o que é meu e ir embora, ponto. É só isso, não vim para ficar aqui, entendeu? Então, tipo, é apenas isso, está de passagem. Não veio para ficar, veio para voltar para o lugar dele de origem.
É isso que ele tem tentado fazer durante todos esses anos. E uma hora vai conseguir, porque não vai ficar aqui preso para sempre, não. Entendeu? Não ia se revelar uma passagem de saída se não fosse possível sair daqui, certo? Então, ele só está esperando o momento para isso. Mas beleza. Então já deu para entender quem que é o vovô e quem que é o pai. O vovô é o outro Deus, criador do universo de fora. E o pai é esse Deus daqui, criador do universo de dentro. Aí tem o Deus menor, né, que é o padrasto, né, que nem é contado como Deus, que está relacionado ao mundo. Que aí você vai ver na Bíblia, está relacionado o Deus desse século, o Deus deste mundo, que é o diabo, enfim. E aí ele está relacionado ao mundo, é o regente do mundo. Mas quando eu falo Deus como regente do universo, eu estou me referindo ao Pai, entendeu? Que é o Deus maior, é o Pai maior, enfim. É o Deus de D maiúsculo. Tanto o vovô quanto o pai, os dois são o Deus de D maiúsculo, entendeu? Então o outro esquece, não tem nada a ver aqui. O de baixo, né? Então tá, vovô e pai. E aí tem a questão do filho, que é o que vem para representar o pai, entendeu? Porque o neto, embora ele também venha para representar o filho, ele vem em defesa do vovô, né? Que é o outro Deus, porque o filho ele vem para defender Deus, que é o pai, e o neto vem para defender o outro Deus, que é o vovô, que está acima de Deus. Só que por que isso? Porque se entendemos que quem usou Cristo a princípio foi Jesus, e Jesus é o Deus do universo de fora, que entrou aqui dentro usando o corpo desse Deus daqui, quando ele sai e abandona o corpo, fica livre para o Deus daqui usar o corpo que é dele. Aí o pai se faz filho. Mas o outro Deus, que é o vovô, tinha vindo primeiro para ser o filho. Então olha que engraçado, o filho foi tanto o outro Deus, né, que é o vovô, e tanto será o pai, que é o Deus daqui. Entendeu? Então, o mesmo corpo foi utilizado tanto pelo Deus de fora primeiramente e depois, posteriormente, pelo Deus de dentro. Mas o corpo em si pertence ao Deus de dentro. Quem usou de aluguel foi o de fora, que quando veio aqui tomou emprestado e devolveu lá para cima. Entendeu? Então, o conceito de outro Deus surge a partir do momento que Jesus sai de Cristo, que aí ele se revela como Deus, porque até então ele veio como alguém que ia levar até Deus, mas ele mesmo não buscava atribuir para si esse título de Deus, embora sabemos que Cristo é a encarnação de Deus, mas é aquela questão que eu falei, como pode Deus estar lá em cima, sendo que o corpo de Deus está aqui embaixo? Entendeu? Não faz sentido, quer dizer, quem que está usando esse corpo se Deus ainda está lá em cima, ele não saiu do seu santo lugar, como que o corpo dele físico está perambulando aí? Quem que está usando esse corpo? Entendeu? Aí eu falei do motivo dos judeus rejeitarem Cristo na primeira vinda, por conta de ter sido usado por Jesus. Quando for usado por Jeová, aí sim, pronto, agora Deus saiu do seu santo lugar e desceu para a terra, entendeu? Ou seja, se Deus não se mexeu, continua lá em cima, quem está usando o corpo dele aqui? Não vou acreditar, embora seja o corpo dele, mas vai saber quem está usando, né? Essa procedência aí é meio estranha, hein? Entendeu? Então, quer dizer, já olharam com estranheza, por quê? Porque não era o Deus deles, o Deus deles estava lá em cima, entendeu? Não tinha sentido acreditar, embora tenha sido o corpo ali mexendo. Mas aí, como agora o corpo voltou lá para cima, aí o Deus de cima vai usar e descer. Entendeu? Só que aí o outro Deus já está sem corpo. Entendeu? Se ele devolver o corpo para o Deus daqui, ele já está sem corpo. Como que Jesus vai se manifestar uma outra vez se que ele não tem mais o corpo de Cristo? Uma vez que ele devolveu para Jeová usar. Como que ele vai voltar agora? Entendeu? Agora ele vai voltar através de seu filho. Por isso ele precisa de uma outra pessoa para ser seu representante. Porque ele não vai descer de novo na terra. Ele precisa de alguém que já está na terra para representar ele. Entendeu? Para dizer através dele, pronto, vai ser você que eu vou usar, você vai ser eu. Agora diga aí para todo mundo que eu voltei, mas você não é eu, mas vou usar você para me representar. Entendeu?
O que você fizer vai ser como se eu estivesse fazendo através de você, entendeu? Então, tipo, imagina você, dentre muitas pessoas no mundo, escolher uma única pessoa para ser o representante de Jesus, para que as pessoas consigam enxergar nessa pessoa Jesus nele, entendeu? Ele não é Jesus, mas vem para representar o tal. Só que ele também leva o nome de Jesus, entendeu? Todo descendente tem um nome Júnior do lado, né? Por exemplo, se o pai é Roberto, então o filho dele, se for repetir o mesmo nome, é Roberto Júnior ou Roberto II, como na monarquia, né, os reis usavam, né, que nem Dom Pedro I, Dom Pedro II, esses negócios aí de pôr o segundo, primeiro, depois do nome, né? Então é a mesma coisa, seria uma espécie de Jesus Júnior ou Jesus II, por assim dizer, ou Jesus menor ainda, já que o maior é aquele que foi Cristo e o menor é aquele que será a besta. Por isso que o símbolo nosso principal, né, das duas cruzes, né, da cruz dupla, que é formado pela junção de duas cruzes opostas juntas, é justamente isso, a cruz grande e a cruz pequena dentro dela invertida. Entendeu? Meio que completando, como se fosse um quebra-cabeça. A cruz maior, aí tem um pedacinho ali faltando, aí é a cruz menor invertida e as duas fica a cruz completa. Entendeu? Que é o trabalho completo de Jesus, tanto quanto como Cristo, representado pela cruz marrom grande, e pela besta, né? A cruz menor invertida laranja. Entendeu? Que é a continuidade desse trabalho, a finalização dele. Como podemos ler em João, capítulo 3, no versículo 30 e 31. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Nessa passagem que eu acabei de falar, era João Batista falando. Agora também temos Jesus falando alguns versículos anteriores, ainda no João capítulo 3. Agora no versículo 11 e 12, né, quando ele está falando com Nicodemos. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Porque Jesus se utilizava muito de parábolas, né, e situações do cotidiano para poder passar, né, os mistérios do reino. Só que aí, mesmo assim, as pessoas não entendiam, mesmo usando coisas que as pessoas já estão acostumadas ali, mesmo usando o sentido metafórico, as pessoas não compreendiam. Imagina se ele fosse falar diretamente das coisas celestiais. Se nem se utilizando dos termos terrenos, os terrestres já estão entendendo, imagina se falar de uma coisa que é celeste, se os terrenos vão entender. Entendeu? Então, é basicamente isso. E a questão do João ter falado, que o João vem como alguém que vem primeiro preparando a chegada de Cristo, né? Meio que preparando as pessoas para essa chegada. E ele fala, né, essa questão do é necessário que eu diminua e ele cresça. Também é uma referência à nossa imagem aqui da cruz dupla, que a cruz grande maior, marrom, a cruz menor invertida, né, laranja, é exatamente o menor e o maior, o mestre e o discípulo, entendeu? Aquele que é grande e aquele que é pequeno. Então a besta como discípulo é justamente esse papel de João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Cristo é maior do que a besta, mas a besta também tem seu papel importante, entendeu? Então não é porque Cristo é maior e melhor que a besta não tem importância ali. Ainda que menor, tem. É igual o bolo de aniversário. O bolo de aniversário não tem a cereja? A cereja do bolo é um detalhe insignificante, entendeu? Mas é uma coisa que faz uma total diferença no bolo. Embora ele não é o mais importante ali é o bolo, entendeu? Não adianta ter só a cereja e não ter o bolo,
entendeu? O principal é o bolo, mas se ter a cereja, vai enriquecer ainda mais o detalhe do bolo, entendeu? É praticamente isso. Então, o Jesus Júnior Besta vem para enriquecer aquilo que já tem um valor ali, entendeu? Mas ele não é tão necessário assim, mas é um detalhe que fez a diferença, entendeu? Ele é a cereja, ele é como se fosse a cereja e Cristo fosse o bolo. E o prato que sustenta o bolo é a lei, né? Porque Cristo vem como alguém que teve como base a lei para estar acima da lei, entendeu? Então a base é a lei, o bolo é Cristo e a cereja do bolo é a besta. Seguindo essa sequência. E para encerrar ainda no João capítulo 3, agora no versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu, ou se do céu não lhe for dado, em outras traduções. Resumindo, eu não poderia estar falando isso que eu falei, porque às vezes a pessoa fala, meu, você fala tanta coisa aí que, tipo, quem você pensa que é, não sei o quê. Bom, eu não falaria o que eu falei se Deus não tivesse ciente do que está acontecendo ou se tem alguém aí na Terra falando dele aí. Então, para começar, nada eu poderia fazer se não houvesse a permissão de Deus. Se você está ouvindo isso, se essa mensagem chegou até você, algum propósito tem e Deus permitiu que isso chegasse ao maior número de pessoas. Então, sem autorização de Deus, eu não posso fazer nada, absolutamente nada, nem mover meu dedo, nem respirar. Mas voltando ao assunto central do vídeo, que é o grau familiar de Deus. Não podemos perder isso de vista, né? Porque eu vou estendendo, aí acaba caindo em outros assuntos. Meio que complementa, mas tem que focar no assunto central. Aí, voltando. O neto, ele é filho do filho. E o filho é filho do pai. Então, é essa escadinha, né? Pai, filho e neto. E o vovô, né? No outro universo. Mas essa questão de Deus estar no céu, o Filho de Deus estar na terra e o Neto de Deus estar debaixo da terra ou no abismo, que é o último grau que tem, entendeu? Só que aí Deus, ele só pode ficar na terra, no máximo, céu e terra, que é ele como pai e ele como filho. A partir do debaixo da terra, no abismo, já é o homem. Por isso que só o homem é que vem como neto, entendeu? Não existe Deus neto, existe homem neto. Isso eu já deixei claro em outros vídeos, entendeu? Então Deus é só pai e filho, acabou, entendeu? Outro Deus seria o Deus vovô, né? No caso, né? Mas neto mesmo é só o homem, entendeu? E antes que venha alguém e fale, mas mais para frente, no futuro distante, poderá haver um bisneto? Não, não vai ter bisneto, não tem nem como ter. O trabalho de Jesus já se encerra no neto, ponto final. E outra, ainda que houvesse ter um bisneto, já ia cair para fora da terra, já não ia ter nem mais espaço para onde ele ficar, entendeu? Não ia ter como, entendeu? Já não tem mais essa possibilidade, entendeu? Porque a questão é céu, terra e abismo. Abaixo do abismo você já cai para fora do planeta. Então, e teria que ser uma morte mais pior que a do Lago de Fogo, entendeu? Só que como a besta não vai voltar da morte para poder vingar, porque, perceba, a punição da lei caiu sobre Cristo, punindo ele na cruz. Aí Cristo sobreviveu à morte, está vivo aí. Agora a ira de Cristo vai cair para cima do neto. Entendeu? Então perceba que para haver outro, o primeiro tem que ressuscitar da morte que ele passou para poder recair a vingança dele sobre o outro. Entendeu? Então se a besta não vai voltar da morte, então é porque ele não tem ninguém para botar a ira em ninguém, entendeu? A ira acaba no neto, do filho para o neto, entendeu? Então ele não tem por que descontar em mais ninguém.
Entendeu? O pai desconta no filho, o filho desconta no neto, mas o neto não tem em quem descontar. Então tudo acaba no neto, entendeu? Depois do neto já não tem mais nenhum. Aí o que, que seria a ressurreição do neto? Ele voltar no universo do lado de fora. Entendeu? Por quê? Porque Cristo, ele morreu e ressuscitou nesse universo aqui. Agora a besta, ela vai morrer, perdeu seu corpo aqui. A ressurreição dele, né, entre aspas, seria lá fora quando ele adquirir um novo corpo no universo de lá. Entendeu? Então, o fato dele voltar em outro lugar. Agora, Cristo voltou no mesmo lugar. Entendeu? Essa que é a diferença. Então, vou tentar aqui concluir o vídeo para não ficar muito longo. Acho que deve ter ficado já, mas enfim. O vovô é Jesus, que é o Deus do outro universo. O pai é Jeová, que é o Deus desse universo. O filho, ele foi Jesus Cristo no passado e vai ser Jeová Cristo no futuro. Já o neto é Jesus Júnior Besta, que é o homem, né? No caso. Os anteriores que eu falei é tudo Deus. Só o neto que é o homem. E tem a criaturinha que é o Deus de D minúsculo, que é o que eu chamo de Deus menor, que é o diabo, né? Ele é o padrasto, entendeu? Então, nossa, é vovô, é pai, é padrasto, é filho, é neto. O que vem a ser o padrasto, né? Por que eu deixei de falar dele de última hora? Que é o menos importante aí de todos. Padrasto é aquele que se passa pelo pai e não é, entendeu? É um Deus que não é Deus. Então, é o Deus de D minúsculo, por assim dizer. Não tem as qualificações para poder ser um Deus de D maiúsculo, que eu, no caso, o outro. Então, que lembra que eu falei das três entidades? Então, é basicamente isso. O pai, o outro pai, que é o pai e o vovô, né? E o padrasto, que não é pai e se faz passar pelo tal. É o falso pai, por assim dizer. Então, é isso. Acho que tenha ficado claro aí. Se não ficou, faremos outros vídeos, mas eu acho que ficou sim. É porque as pessoas estão muito acostumadas com o simples, entendeu? Começa a ficar falando de complexidade, as pessoas têm preguiça de querer entender sobre, elas querem tudo mastigado, tudo pronto, tudo simples, não querem ficar usando raciocínio para poder entender. Então, é o que eu falei, a fé bestiana não é para todos, é para quem quer e para quem pode entender. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.